Ô cidadão, meu nome é Enoque, estamos aqui no Fractal Revisa para mais uma aula. Hoje nós vamos estudar a calorimetria, tudo a respeito do calor. Primeiro, vamos entender que o aparelho que mede o calor é o calorímetro. E para compreender o calorímetro, nós vamos primeiro fazermos algumas definições, para depois chegarmos a estudar o calorímetro, tá certo? Então vamos fazer as definições de calor sensível, capacidade térmica e potência térmica. Vamos para o quadro, pessoal? Olha, nós temos que calor sensível é aquele calor responsável pelas variações de temperatura de um corpo. Ou seja, é aquele calor que é cedido, faz com que o corpo diminua a temperatura. Aquele calor que é recebido faz com que o corpo aumente a sua temperatura. Todo calor que causa no corpo uma variação de temperatura, nós vamos chamar de calor sensível. É o calor responsável pela variação de temperatura. Olha lá, ó. Todo calor que faz variar a temperatura vai ser chamado de calor sensível. Tá certo, pessoal? A equação do calor sensível, a fórmula do calor sensível é essa daqui, ó. Onde o Q é a quantidade de calor medido em calorias. O M é a massa do corpo medido em gramas. O C é o calor específico do corpo. Esse calor específico é a característica do corpo. É aquela característica que diz o tamanho das moléculas de um corpo, de como ele ganha calor. O ΔT é a variação de temperatura. Então a equação fica: quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Então, se um corpo ele recebe calor, uma temperatura inicial, e varia a temperatura para mais ou para menos, nesse caso aqui vai aumentar a temperatura, olha, está mais frio, vai estar mais quente, azul e vermelho, mais frio para mais quente. Então, sofreu uma variação de temperatura. Esse calor que faz variar a temperatura é chamado de calor sensível. Também pode ser chamado, pessoal, de calor específico. O calor sensível pode ser chamado também de calor específico. É o mesmo significado, essas duas palavras são sinônimos, calor sensível e calor específico. Tudo bem? Olha, nós temos a capacidade térmica do corpo. Essa capacidade térmica é uma análise mais geral de como o corpo ganha calor, de como ele varia a temperatura, ganhando ou perdendo calor. Veja bem, se eu tenho aqui uma quantidade menor de água, por exemplo, ao receber calor, ele vai variar mais rapidamente a temperatura do que esse que tem uma quantidade maior de água, por exemplo, vai variar menos a sua temperatura. Então, a capacidade térmica, ele analisa como um corpo ganha e perde calor em função da sua variação de temperatura. A definição de capacidade térmica é a razão da quantidade de calor pela variação de temperatura, sendo razão divisão. Então, razão é a divisão. Então, a capacidade térmica é a divisão da quantidade de calor pela variação de temperatura. Nós vamos utilizar esse C cortado para identificar a capacidade térmica. Então, o C barra vai ser a capacidade térmica. Capacidade térmica. Ou capacidade calorífica. Tá? Essa capacidade térmica, ela é medida em calorias por grau Celsius. Calorias por grau Celsius. Seria a quantidade de calor em função da variação de temperatura. E veja bem, quanto menos massa, mais fácil é variar a temperatura. É mais fácil aumentar a temperatura ou diminuir. Quanto mais massa, é mais difícil. Então, essa capacidade térmica, ela é proporcional à massa. Mais massa, maior vai ser a capacidade calorífica. Menos massa, menor a capacidade calorífica. Tá certo, pessoal? Já a capacidade térmica, ela vai ser
inversamente proporcional à variação de temperatura. Olha, se aquele corpo varia intensamente a temperatura, é porque ele tem uma capacidade térmica baixa, uma capacidade térmica calorífica baixa. Então, a capacidade térmica é inversamente proporcional à variação de temperatura. Veja bem, a capacidade térmica é a razão da quantidade de calor pela variação de temperatura. Esse ΔT é a variação de temperatura. Nós aprendemos que a capacidade térmica não é mc∆T? Se eu substituir no lugar desse Q, colocar mc∆T. Olha, no lugar do Q, eu coloquei mc∆T. Eu substituí. Tirei essa letra Q e coloquei o mc∆T. Eu posso cancelar, por exemplo, aqui o ΔT, a variação de temperatura. Ao cancelar a variação de temperatura, sobra o M e o C. Também posso calcular a capacidade térmica por essa expressão. Capacidade térmica igual a massa vezes o calor específico do corpo, ou calor sensível. Aqui nós vemos que a capacidade térmica é proporcional ao calor específico. Tá? Aquele calor específico maior vai ocasionar uma capacidade térmica maior. Então, a capacidade térmica é diretamente proporcional ao calor específico e também diretamente proporcional à massa. E a capacidade térmica é inversamente proporcional à variação de temperatura. Ok, pessoal? Veja bem, o calor é transferido, é trocado instantaneamente? Certo que não. Então, existe uma grandeza física chamada potência térmica, ou fluxo de calor. Essa potência térmica, ela analisa como que o calor é transferido no decorrer do tempo. Tem potência térmica que transfere mais calor em menos tempo, tem fonte térmica que transfere calor mais devagar em função do tempo. Então, essa potência térmica é uma razão da quantidade de calor por unidade de tempo. Veja bem que essas equações são parecidas, né? A potência térmica é a razão da quantidade de calor pelo tempo. Aqui, ó, esse ΔT minúsculo é o intervalo de tempo, que pode ser minutos, segundos, horas, tá? E a potência é a razão, é a divisão da quantidade de calor pelo tempo. Potência é caloria pelo tempo. Se esse calor for dado em calorias e o tempo for dado em minutos, a potência vai ser caloria por minutos. Mas pode também, a quantidade de calor, o Q, também pode ser medido em joules. Olha, no sistema internacional, nós utilizamos a unidade de calor, joule, porque é uma energia. Aí a relação de uma caloria é aproximadamente 4,18 joules. Eu poderia medir aqui, então, joule por minuto, joule por segundo, vai depender, então, do exercício. Olha, é muito utilizado na física, no lugar do P de potência térmica, nós usamos o Φ. Isso aqui é uma letra grega, Φ, que nós utilizamos para representar o fluxo de calor. Esse fluxo é uma taxa de calor em função do tempo. É a mesma coisa, é o mesmo significado. Aqui é potência térmica, aqui é fluxo de calor. Veja bem, eu tenho aqui um corpo que está inicialmente a 0 graus Celsius, está sendo aquecido, e em função do tempo, vai passar aqui o tempo, aqui um reloginho. Vai passar o tempo, olha, vai passar o tempo, e ele vai elevar a temperatura. Tanto que a madeira da fonte de calor diminuiu. Aí elevou a temperatura no decorrer do tempo. A potência térmica analisa a transferência do calor em função do tempo. Nós temos que entender que os calores são trocados, né, que a energia é transferida, recebida ou perdida no decorrer do tempo. Algumas vezes mais rápidas, outras vezes mais devagar. Tá certo, pessoal? Nós vamos estudar agora o calor latente. O calor latente, ele é diferente do calor sensível. Lembra, o calor sensível, ele varia a temperatura.
O calor latente, ele vai mudar o estado físico do corpo, vai mudar a estrutura molecular do corpo, vai passar de uma estrutura mais organizada para uma estrutura desorganizada, ou vice-versa. Vamos para o quadro. Olha, o calor latente, então ele é responsável pela alteração do estado físico. Veja bem, pessoal, nós temos aqui uma fonte de calor, está aquecendo um gelo, e o gelo está a 0 graus Celsius. Vamos considerar que essa temperatura seja a temperatura limite para o gelo, ou seja, para a água no estado sólido. A partir daí, o gelo muda a sua forma física. O calor fornecido a esse gelo nessa temperatura, ele vai mudar o estado físico. Olha, o gelo aqui, ó, não mudou a temperatura, porque aqui ele está derretendo, olha. Parte do gelo virou água. Então, estado sólido aí virou estado líquido. Então, o calor está sendo fornecido para mudar o estado físico. A fórmula desse calor latente é essa daqui, ó, onde o Q nós já sabemos que é quantidade de calor. O M é a massa do corpo. Esse L é o que nós chamamos de calor latente. É o antigo calor de combustão, ou calor de transformação. Tá? O L é o calor latente. Se o calor for dado em calorias e a massa em gramas, o calor latente é calorias por gramas. Tá certo? Nós sabemos que o calor também pode ser medido em joules, aproximadamente 4,18 joules. Se o calor for medido em joules, aqui fica joule por grama ou joule por quilograma. Vai depender dos dados do exercício ou da situação. Então, a fórmula é quantidade de calor é igual a massa vezes o calor latente. Diferente do calor sensível, que era quantidade de calor igual a massa vezes o calor específico vezes variação de temperatura. Calor sensível varia a temperatura e não muda o estado físico. Calor latente muda o estado físico e não muda a temperatura. Veja bem aqui, pessoal, nas fases da matéria. Existem inúmeras fases, mas nós vamos discutir aqui a fase sólida, líquida e gasosa. Tá? Olha, a fase sólida, a estrutura de um corpo sólido é uma estrutura organizada, onde essas bolinhas aqui são as moléculas, tá certo? Essas moléculas estão organizadas, como se estivesse cada um no seu quadrado em fila indiana. E essas moléculas estão em movimento, mesmo movimentando, mas mesmo sem sair do lugar, não tem liberdade de movimentar. Então a estrutura sólida tem uma rigidez, e essa rigidez é devido a essa estrutura organizada do corpo sólido. Então, os sólidos é nessa estrutura. O líquido é uma estrutura desorganizada, onde as moléculas estão todas bagunçadas. Elas têm liberdade de movimentar. Só que um detalhe, no líquido as moléculas estão mais agitadas e elas caminham, se movimentam junto. Todo mundo junto, tudo juntinho as moléculas. É aquela bagunça, todo mundo junto. O sólido, estrutura organizada. O líquido, estrutura desorganizada, mas moléculas juntas. O estado gasoso é mais desorganizado que o estado líquido e as moléculas estão muito separadas uma das outras. Elas estão mais afastadas uma das outras. Então, o estado gasoso, as moléculas estão mais afastadas, mais distantes uma da outra. E em movimento rapidíssimo. Tá certo? Então, o estado gasoso é o estado mais desorganizado e as moléculas afastadas. Líquido, as moléculas desorganizadas, mas tudo junto. Sólido, uma estrutura organizada. Veja bem, se eu quero passar do sólido para o líquido, eu vou fazer uma fusão. Então, eu vou ter um calor latente de fusão. Olha, o calor latente de fusão da água, é 80. Isso aqui geralmente é fornecido nos exercícios. Então, o calor latente é 80 calorias por gramas. Para cada grama de água, eu tenho que fornecer 80 calorias para mudar essa estrutura molecular. Tá? Olha, se eu vou passar de líquido para gasoso, é uma vaporização. Lembrando que vaporização eu tenho 3 possibilidades. Eu tenho aqui a evaporação, eu tenho a ebulição, a evaporação, a ebulição e a calefação.
Qual que é a diferença? A evaporação, ela acontece a uma temperatura qualquer, até ambiente. Muda a estrutura do líquido para o gasoso até uma temperatura ambiente, abaixo de 100 graus Celsius. A ebulição, não. É uma transformação do líquido para o gasoso que vai atingir uma temperatura limite. Você vai forçar essa transformação, certo? Na água, por exemplo, a temperatura limite é 100 graus Celsius, que é a temperatura do ponto de ebulição. Aí, nessa temperatura, o líquido vai passar a ser gasoso. A calefação é uma transformação brusca do líquido para o gasoso. Nós temos também um processo inverso. Se eu passo de gasoso para líquido, eu tenho uma condensação ou uma liquefação. Tá? A condensação para os vapores, a liquefação para os gases. Eu tenho do líquido para o sólido uma solidificação. Você veja bem que se eu vou passar do líquido para o sólido, eu tenho que tirar calor. Eu vou ter que tirar a energia do líquido, resfriar ele, né? Ou tirar a energia para ele solidificar. Por isso que aqui o calor latente de solidificação do líquido é menos 80 calorias por grama. Você veja bem que é parecido com fusão, só que é negativo. Negativo porque vai retirar o calor. Tá certo? Então a solidificação é a passagem do líquido para o sólido. Do sólido para o gasoso, sublimação. Do gasoso para o sólido, sublimação inversa, cristalização ou ressublimação. Toda vez nesses processos, nós vamos utilizar, então, a forma do calor latente. Aqui vai mudar o estado físico, mas não vai mudar a temperatura. A temperatura permanece a mesma. Tá certo, pessoal? Agora nós vamos ver a curva de aquecimento e resfriamento. Então, nós vimos que quando um corpo cede ou recebe calor e varia sua temperatura, esse calor é chamado de sensível. Quando um corpo cede ou recebe calor e muda o seu estado físico, altera seu estado físico, isso é o calor latente. Nós podemos representar essa transformação, tanto da temperatura como do estado físico, em um diagrama, em um gráfico. E esse gráfico que representa ou aquecimento ou resfriamento de um corpo e as suas mudanças de estado físico. Vamos para o quadro, pessoal? Olha, aqui eu tenho um gráfico que está registrando na vertical as temperaturas e na horizontal a quantidade de calor recebida, nesse caso que é um aquecimento. O aquecimento é representado por um gráfico que mostra uma escadinha subindo, ó. Mostra uma escadinha subindo. Então, vem aqui uma reta inclinada, reta paralela, inclinada, paralela, inclinada. Isso aqui é um aquecimento. Se for um resfriamento, ele começa uma escadinha descendo. Reta inclinada, paralela, e assim sucessivamente. Então, nesse aquecimento, nós vamos começar aqui analisando a partir de um corpo sólido. Temperatura inicial do corpo. Ele vai receber calor. E vai variar a temperatura. Você veja bem que ele vai de T0 até uma temperatura limite. Essa temperatura limite é a temperatura do ponto de fusão. Nesse exato momento, ele começa a mudar o estado físico. Então, essa primeira etapa aqui, ó, o corpo está na fase sólida. A gente coloca S de sólido. Essa etapa está sólido. Houve um aquecimento do sólido. Essa etapa, fazendo uma análise, é o calor sensível, porque variou a temperatura. Quando ele varia a temperatura, ele é sensível. E o calor sensível desse corpo vai ser o Q1. A partir daqui, da temperatura de fusão, ele vai mudar o estado físico. Então, até aqui, ele é completamente sólido. Chegou na temperatura limite da temperatura de fusão, aqui é a temperatura de fusão, ele vai passar do sólido para o líquido. Essa transformação do sólido para o líquido, a gente sabe que é fusão. Então, aqui vai acontecer a fusão. Então, a partir desse momento, toda a energia fornecida para o corpo vai ser para mudar o estado físico. Então, essa etapa aqui está ocorrendo o calor latente. Então, nós vamos ter sólido mais líquido. Então, ele vai transformando de sólido para líquido, até chegar nesse ponto que ele transformou todo sólido em líquido.
Esse ponto aqui, ó, a gente diz que ele é completamente líquido. Naquele ponto ali, a gente fala que o corpo está completamente líquido. Completamente líquido. Olha, então, ele vai transformando de sólido em líquido. É o calor latente. A quantidade de calor latente é o Q2 menos o Q1. A partir desse ponto, então, que ele está completamente líquido, ele vai ser aquecido novamente. E a reta vai ser inclinada porque vai variar a temperatura. Olha, a partir daqui, ó, ele vai variar a temperatura da temperatura de fusão até a temperatura de ebulição. Aqui houve variação de temperatura. Então, essa etapa aqui, o corpo está líquido. Tá? Líquido. E está aquecendo o líquido. Essa etapa é o calor sensível. O calor sensível varia a temperatura. Bem, quem que vai ser o calor sensível dessa etapa? Vai ser o Q3 menos o Q2. Ao chegar nesse ponto, o líquido foi aquecido e atingiu uma temperatura limite, que é o ponto de ebulição. Aquela passagem do estado líquido para o estado gasoso. A partir desse momento, esse líquido vai transformar em gasoso. Olha, aqui vai acontecer então a vaporização. Aqui acontece a vaporização, vai transformar em vapor. Tá? A partir daqui, então, a gente vai ter um calor latente, porque o líquido ele vai virar vapor. Vai transformar a sua estrutura molecular em estrutura molecular gasosa. Então, nós vamos ter essa etapa daqui, líquido mais vapor. Essa etapa não varia a temperatura até as últimas moléculas se transformarem, então, no estado gasoso. Chegando nesse ponto, olha, então, no calor latente, que vai ser o Q4 menos o Q3, chegando nesse ponto, ele está completamente transformado em gasoso. Aqui, nesse ponto aqui, ele é completamente vapor. Completamente vapor. Certo? Aqui, então, a partir desse momento, esse vapor vai ser aquecido. Olha, então, a partir desse ponto, ele vai ser aquecido, é o calor sensível. Ele vai variar a temperatura. Veja bem, da temperatura de ebulição até a temperatura final, é o aquecimento do estado gasoso. Então, nesse ponto aqui, eu vou ter o estado gasoso. Tá? Então, nós temos aqui, ó, a etapa do aquecimento do corpo sólido, que vai da temperatura inicial até a temperatura de fusão. Tá certo? Aqui, nessa etapa aqui, é calor sensível, porque ele variou a temperatura. Tá? Aí entra no calor latente, ele muda o estado físico. Esse calor latente aqui é de fusão, porque ele vai mudar de sólido para líquido. Aí ele entra completamente líquido, vai aquecer o líquido da temperatura de fusão até a ebulição. Então aqui vai ter uma variação de temperatura, é o calor sensível, até chegar na temperatura de ebulição, e aqui ele vai mudar o seu estado físico, sem variar a temperatura. Aqui vai ser o calor latente de vaporização, vai mudar, vai virar vapor, até chegar nesse ponto, que está completamente vapor, e aqui ele vai aquecer o vapor, aqui vai variar a temperatura do vapor, é o calor sensível. Então, nós temos aqui, nesse diagrama, é uma curva de aquecimento. Também poderia ser uma curva de resfriamento. Esse diagrama serve para nos indicar como que um corpo recebe calor e varia a sua temperatura e muda o seu estado físico. E nós vamos utilizar esse diagrama nos exercícios. Tá certo, pessoal? Agora vamos resolver os exercícios da sua lista obrigatória. Vamos lá para ler o enunciado do exercício 2. Um bloco de 50 gramas de gelo a 14 graus Fahrenheit é aquecido por uma fonte térmica e transforma-se totalmente em água a 70 graus Celsius. Qual a quantidade total de calor liberada pela fonte térmica para transformar o gelo em água? Considere todo o calor fornecido pela fonte é absorvido pelo gelo e adote calor específico do gelo.
0,5 calorias por grama vezes graus Celsius. O calor específico da água, 1 caloria por grama vezes graus Celsius. E calor latente de fusão, igual a 80 calorias por gramas. Muito bem, pessoal. Vamos aos dados. Nós temos que a massa do gelo é 50 gramas. Ele está inicialmente a 14 graus Fahrenheit. Nós vamos ter que transformar para Celsius. E vai transformar em água a 70 graus Celsius. Olha, essa temperatura do gelo ele vai transformar em água a 70 graus Celsius. Qual é a quantidade total de calor fornecida pela fonte térmica? Calor específico do gelo, meio, calor específico da água, 1, e calor latente de fusão, 80. O primeiro passo é transformar a temperatura de 14 Fahrenheit para Celsius. Nós vamos utilizar a equação que nós aprendemos anteriormente. Vou pegar temperatura de Celsius sobre 5, igual a temperatura de Fahrenheit menos 32 sobre 9. E no lugar da temperatura de Fahrenheit, eu vou substituir, no lugar do TF, eu vou colocar 14 graus Fahrenheit. Então eu vou apagar o TF e vou colocar 14. Vai ficar então aqui 14 menos 32. Quanto vale 14 menos 32? O resultado é menos 18. Menos 18. Se eu dividir menos 18 por 9, eu vou achar menos 2. Menos 2. Se eu passar o 5 multiplicando, eu vou achar menos 10 graus Celsius. Então, 14 Fahrenheit equivale a menos 10 graus Celsius. Então, esse gelo ele está inicialmente a menos 10. Veja bem, pessoal, para a gente entender o que vai acontecer na transformação do gelo, eu vou fazer esse esquema aqui, ó. Eu coloquei aqui um gelo, esse gelo ele está a menos 10 graus Celsius. Eu vou aquecer esse gelo. Então a fonte térmica vai fornecer calor para o gelo. Como ele está abaixo de 0 graus Celsius, esse gelo primeiro vai aumentar a temperatura até o ponto de fusão, até 0 graus Celsius. Então, a primeira coisa que acontece com o gelo é ele aumentar a temperatura. Então, ele vai do menos 10, vai para o menos 9, para o menos 8, menos 7, até chegar a 0. A 0 graus Celsius, ele não vai mais aumentar a temperatura. A partir daqui, ele vai mudar o estado físico. A partir de 0 graus Celsius, o gelo vai mudar a estrutura molecular, vai acontecer a fusão. E ele vai deixar de ser sólido e virar líquido, sem variar a temperatura. Quando todas as moléculas tiverem mudado a sua estrutura molecular, aí sim, essa água no estado líquido vai passar a ser aquecida até 70 graus Celsius. Então, a partir desse momento que transformou completamente o gelo em líquido, em água, vai sofrer agora um aquecimento. Então, a fonte térmica derrete o gelo, vira água e agora vai aquecer essa água. Essa água vai aumentar a temperatura de 0 até 70 graus Celsius. Veja bem, quando eu aumento a temperatura do gelo, eu vou chamar esse calor de sensível. Quando eu mudo o estado físico do gelo, eu vou chamar esse calor latente. Quando eu mudo a temperatura, eu vario a temperatura, eu vou chamar de sensível. Então eu vou calcular primeiro o aquecimento do gelo. Vou ver quanto que eu gastei para aquecer esse gelo aqui, passar de menos 10 a 0. Eu vou usar a fórmula do calor sensível, que é o Q igual a MC delta T. Olha, no lugar da massa, eu vou colocar então 50. No lugar do calor específico, eu vou colocar meio, que é o calor específico do gelo. Da variação de temperatura, eu vou colocar 10. Então, peguei os dados, massa, calor específico, tá? E peguei a variação de temperatura do gelo. Fazendo essas contas, eu vou achar, então, para aquecer o gelo, 250 calorias. Agora, eu vou calcular quantas calorias para derreter o gelo, que vai ser o calor latente. Qual que é a forma do calor latente? É a massa vezes o calor latente. Eu vou substituir, no lugar da massa, 50. No lugar do calor latente de fusão, porque aqui é uma fusão,
Vou colocar 80, olha, eu vou colocar a massa e o calor latente de fusão. 50 vezes 80, eu vou achar 4.000. Então, para derreter o gelo, eu vou gastar 4.000. Para esquentar o gelo, 250, para derreter 4.000. Agora, eu vou calcular a quantidade de calor para esquentar essa água do 0 até 70. Olha, como vai ser calor sensível, quantidade de calor igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Eu vou substituir no lugar da massa, essa massa da água é o gelo que derreteu, então é 50. Calor específico da água, variação de temperatura da água. Então aquela massa lá que era do gelo também vai ser da água, que ele derreteu completamente. Fazendo a multiplicação, eu vou achar 3.500 calorias. E agora, para achar o calor total, basta eu somar as quantidades de calor. Então, eu vou pegar aqui, a quantidade de calor total vai ser o Q1, que vai ser o aquecimento do gelo, vai ser o Q2, que é o derretimento do gelo, e o Q3 é o aquecimento da água. Somando tudo, nós vamos achar 7.750. Olha, 4.000 e 3.500, 7.500, mais 250, 7.750. Tá certo, pessoal? Agora nós vamos resolver o exercício 7 da lista obrigatória, tá certo? Vamos ler o enunciado. Um corpo de massa igual a 500 gramas, aquecido por uma fonte térmica, cuja potência é constante e igual a 100 calorias por minuto, absorve integralmente toda a energia fornecida por essa fonte. Observe no gráfico a variação de temperatura do corpo em função do tempo. Calcule o calor específico da substância, da qual o corpo é composto, bem como a capacidade térmica desse corpo. Então vamos ver os dados do exercício. Olha, nós temos aqui a massa do corpo, a potência da fonte térmica, que é 100 calorias por minuto. Lá no gráfico, se você for observar, na coordenada aqui, na vertical, está medindo a temperatura. Aqui nós temos a temperatura inicial, que é 10 graus Celsius, e temos aqui a temperatura final, que é 50 graus Celsius. Se eu pegar de 10 até 50, é só fazer 50 menos 10, eu vou achar 40 graus Celsius. Então aqui, ó, na vertical é a variação de temperatura. Tomar cuidado para não confundir com a variação de tempo. T maiúsculo, T minúsculo. O T minúsculo está na horizontal, medido aqui em minutos. Olha, aqui ele vai do 0 e vai até 30. Se você pegar, então, 30 menos 0, como se fosse o tempo inicial 0 e o tempo final 30. Se você pegar 30 menos 0, tem 30 minutos. Então, vai ter um aquecimento de 10 a 50 durante 30 minutos. Então, nós tiramos esses dados aqui, ó, do gráfico. Ele pede o calor específico e a capacidade térmica. São duas perguntas. É o calor específico e a capacidade térmica. O calor específico é o C minúsculo, a capacidade térmica C maiúsculo ou C barra. Muito bem. Primeiro passo é nós acharmos a quantidade de calor que o corpo absorveu da fonte durante 30 minutos. Então, eu vou pegar aqui a equação da potência térmica, que é a quantidade de calor dividido pelo tempo. Olha, potência térmica é a quantidade de calor dividido pelo tempo. Eu vou descobrir a quantidade de calor que ele absorveu durante 30 minutos. Eu vou passar esse ΔT que está dividindo, vou passar multiplicando. Nós ficamos assim, a quantidade de calor é igual potência vezes intervalo de tempo. Se eu substituir no lugar da potência 100 e no lugar do ΔT minúsculo, que é o tempo 30, 100 vezes 30, 3.000 calorias. Aqui foi a quantidade de calor que esse corpo, né, absorveu. Com essa quantidade de calor, eu vou achar então o calor específico, utilizando aqui a equação do calor sensível. Por que eu vou usar a equação do calor sensível? É porque esse corpo, ele variou a temperatura. Quando varia a temperatura,
é o calor sensível. Quando muda o estado físico, é o calor latente. Se eu isolar aqui o calor específico, eu vou passar o M e o ΔT, que estão multiplicando, eu vou passar dividindo. Nós vamos ficar com essa expressão. Aí, no lugar do Q, da quantidade de calor, eu vou colocar 3.000 calorias. No lugar do M, eu vou colocar 500 gramas. E no lugar da variação de temperatura, eu vou colocar 40 graus Celsius. Olha, eu posso simplificar. Posso cancelar os zeros, ó. Um zero de cima com zero de baixo, zero de cima com zero de baixo, zero de cima com zero de baixo. Em cima vai ficar 3. Embaixo, 5 vezes 4, 20. Vou fazer essa divisão. Quanto que é 3 dividido por 20? Nós vamos achar, então, 0,15 calorias por grama vezes graus Celsius. Então, esse aqui é o calor específico. Isso aqui não é a resposta final, é só parte da resposta. Porque são duas perguntas, é o calor específico e a capacidade térmica. Então, com esse calor específico, eu vou achar aqui, pessoal, ó, a capacidade térmica. Capacidade térmica, eu vou usar massa vezes calor específico, ó. Capacidade térmica, massa vezes calor específico. Então, a massa vale 500 gramas. Aqui, ó, vou substituir no lugar da massa, 500 gramas. E do calor específico, eu acabei de calcular o calor específico, ó, 0,15. Eu vou substituir 0,15. Quando eu faço essa multiplicação, eu vou achar, então, 75 calorias por grau Celsius. Então, vamos resolver agora o exercício 10 da sua lista obrigatória. Vamos ler o enunciado. Uma fonte térmica de potência constante e igual a 20 calorias por segundo fornece calor a um corpo sólido de massa 100 gramas. A variação de temperatura ΔT do corpo em função do tempo T é dada pelo gráfico a seguir. Determine, letra A, o calor específico que constitui o corpo no estado líquido e sólido em calorias por gramas vezes graus Celsius. E letra B, o calor latente de fusão do corpo em calorias por gramas. Vamos aos dados do exercício. Nós temos a potência 20 calorias por segundo, a massa 100 gramas e o gráfico indicando a variação de temperatura do corpo em função do tempo em segundos. Nós temos o corpo no estado sólido, primeiro no estado sólido, ele está inicialmente a uma temperatura de 20 graus Celsius, ele vai ser aquecido durante 10 segundos e vai atingir aqui a temperatura do ponto de fusão, que é 60 graus Celsius. A partir desse ponto, ele vai ser aquecido mais durante 40 segundos e vai mudar o estado físico para líquido. E depois vai ser aquecido mais 10 segundos e esse líquido vai chegar a 80 graus Celsius. Então, nós temos variação de temperatura na vertical e o intervalo de tempo na horizontal. Bem, a letra A, ele pediu o calor específico no estado sólido e no estado líquido. No sólido, nós vamos ter um intervalo de tempo de aquecimento de 10 graus Celsius e uma variação de temperatura, um intervalo de tempo de 10 segundos e uma variação de temperatura de 40 graus Celsius. Olha aqui, 10 segundos é o intervalo de tempo e 40 graus Celsius é a variação de temperatura. Então, nós vamos ter o seguinte, a potência é quantidade de calor pelo tempo. Se eu passar o tempo multiplicando, nós vamos ter que calor vai ser potência vezes o tempo. Calor é potência vezes o tempo. Se eu substituir aqui 20 da potência e 10 do tempo, ó, 20 da potência e 10 do tempo, nós vamos ter 200 calorias. Então, esse corpo, em 10 segundos, ele recebeu 200 calorias. Se eu jogar agora na equação do calor sensível, porque ele variou a temperatura, e aqui eu vou isolar o calor específico, vou passar o M e o ΔT dividindo, olha,
calor específico vai ser a quantidade de calor dividido pela massa vezes variação de temperatura. No estado sólido, então, vai ficar, então, quantidade de calor é 200, a massa é 100 gramas e a variação de temperatura no estado sólido é 40. Aqui eu posso cancelar 0 de cima, 0 de baixo, 0 de cima, 0 de baixo. Vai ficar em cima 2 e embaixo 40. 2 dividido por 40 vai dar 0,05 calorias por grama vezes graus Celsius. Então, esse é o calor específico no estado sólido. E no estado líquido? Olha, no estado líquido, nós vamos ter um tempo de aquecimento de 10 segundos e uma variação de temperatura de 20 graus Celsius. Olha, o estado líquido é essa parte aqui, ó. Vai ter 10 segundos de aquecimento e vai variar 20 graus Celsius. Então, aqui é o sólido, aqui é o líquido. Tá? Então, nós temos a potência, calor é a potência vezes o tempo. Nós achamos aqui, ó. Passei o ΔT multiplicando, calor é a potência vezes o tempo. Se eu substituir, então, no lugar da potência 20 e do tempo 10, também vou achar 200 calorias. Então, veja bem, tanto na fase sólida como na fase líquida, ele recebeu 200 calorias. Para achar o calor específico na fase líquida, eu vou usar o quimacete ou a forma do calor sensível. Isolando o calor específico, nós temos calor específico é igual quantidade de calor sobre massa vezes ΔT. Aí a quantidade de calor é 200 calorias. A massa é 100 gramas. E agora a variação de temperatura no estado líquido é apenas 20 graus Celsius. Se eu fizer as contas aqui agora, ó, 0 de cima com 0 de baixo, 0 de cima com 0 de baixo. Sobrou em cima 2 e embaixo 20. Se eu fizer a divisão, vai dar 0,1. 0,1 calorias por gramas vezes graus Celsius. Então, nós achamos o calor específico no sólido e o calor específico no líquido. E na letra B, ele pediu o calor latente de fusão. Se a gente for observar aqui, ó, nós temos aqui uma fusão. A fusão vai de 10 a 50 segundos. Essa etapa aqui de 10 a 50 segundos representa a fusão. Então, aqui vai acontecer a fusão e aqui é sólido mais líquido, ele vai se transformando. Olha, a temperatura do ponto de fusão é 60. Então, na fusão, vai gastar 40 segundos. Ó, 50 menos 10 dá 40 segundos. Então, qual que vai ser a potência? Qual vai ser a potência da fonte? 20. E o tempo 40, eu vou jogar então para calcular a quantidade de calor. Olha, quantidade de calor é potência vezes 20. Vem dessa equação aqui, ó, passei o ΔT multiplicando. Potência 20 e o tempo 40. 20 vezes 40 vai dar 800 calorias. Então, nós temos aqui 800 calorias. É a quantidade de calor. Logo, como é uma mudança de estado físico, eu vou usar o calor latente. Quantidade de calor igual a massa vezes o calor latente. Isolando o L, vou passar o M dividindo. Calor latente igual a quantidade de calor dividido pela massa. A quantidade de calor é 800. E a massa é 100. Se eu dividir 800 por 100, olha, vou cancelar 0 de cima, 0 de baixo, 0 de cima, 0 de baixo, fica 8. Então, o calor latente de fusão é 8 calorias por gramas. Então, aqui nós respondemos a letra A, que é o calor específico, e a letra B, que é o calor latente. Tá certo, pessoal?